Olá pessoas, se você ainda não me conhece, eu sou o Lima e hoje vamos conversar um pouquinho aqui no canal sobre a procrastinação. Você sabe o que é um procrastinador? Então é sobre isso que vamos falar. Mas antes de começar o assunto, por favor, se inscreve no canal para a gente poder ficar maior, crescer e trazer mais assuntos relevantes para vocês aqui. Então vamos ao assunto. Bem, procrastinar é uma palavra americana, muito usada nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil não é muito usada, mas basicamente é aquela pessoa que deixa as suas obrigações para depois. Ela adia sistematicamente o que tem que fazer. Tem até o procrastinador crônico, aquele que nunca faz o que tem que fazer. E quando o faz, o tempo está acabando já. E tem pessoas que viciam na adrenalina do tempo que está terminando. Acaba virando um vício. Quer ver como isso acontece? Declaração de imposto de renda. Todos os anos, milhares de pessoas deixam para a última hora, os últimos minutinhos para fazer a sua declaração. E o que acontece? Às vezes põe informação de mais ou de menos e tem que refazer a sua declaração porque vai para a malha fina. Tem também aquele sujeito, aquele cidadão que ele vai para o banco quando falta 10 minutos para o banco fechar. Ele fica protelando, ele fica adiando a sua ida ao banco, procrastinando. E quando vai, o banco já está fechando. Às vezes consegue chegar, às vezes não entra. E o boleto não é pago, ainda tem que pagar multa sobre isso. Tem também o estudante na escola, na faculdade, que é pedido para ele um trabalho com 2 meses, 1 mês de antecedência, e ele deixa para o último dia, meia hora antes de ir para a escola, ele está ali doido fazendo aquele programa, aquele assunto que ele tinha que fazer para a escola, e entrega para o professor em cima do laço. E, por último, podemos dizer também sobre a famosa dieta que começa sempre às segundas-feiras. O cidadão fala, segunda-feira, ou a cidadã fala, segunda-feira não tem para ninguém. Vou fazer regime, vou fazer uma dieta e vou perder, sei lá, X quilos nesse mês e vou seguir daí por diante. Para resumir, na segunda-feira à tarde já acabou a sua dieta, já desistiu, já voltou a comer coisas que não deveria, e lá vai procrastinar novamente a sua dieta. O que acontece com essas pessoas? São pequenas coisas que tiram a sua atenção, distraem a sua atenção. Porque às vezes o que você vai fazer é difícil, é chato de fazer. E aí alguma outra coisinha que aparece, um pouco de cansaço, ou alguém que chega, ou você levanta e vai tomar uma água, distraiu, e deixa isso para depois. Agora, a principal causa de distração quando você tem um compromisso para fazer, não deixa de ser as redes sociais. As pessoas às vezes entram para ficar 10 minutinhos no celular, na rede social, quando vê, foram 2, 3, 4 horas ali perdidas, fazendo coisas que não tinha necessidade, que poderiam ser feitas depois. E aí, deixou de fazer o que tinha que ser feito. Quer ver um exemplo? O estudante, o menino. A mãe fala, menino, chegou da escola, vai fazer a sua lição, vai estudar e depois você vai brincar, tem o tempo todo livre. E a criança faz exatamente o contrário. Ela chega, joga sua bolsa em algum canto da casa e vai para o celular, para a rede social. Ou vai para a rua brincar com seus amigos e deixa a obrigação para depois. Aí, quando resolve fazer, já está tarde. Seria muito mais prático ele chegar, fazer a lição e ter o resto do tempo livre para poder se divertir. Mas eles não fazem assim. O mesmo, isso acontece, se aplica a nós também. Você distrai sua atenção com qualquer assunto, basicamente vamos dizer aqui, usar
como exemplo as redes sociais, e não faz a sua obrigação, o seu compromisso. O que acontece? O tempo passa, você tem que fazer aquele seu problema, resolver aquele assunto, e aí o tempo ficou curto, aí você fica desesperado, angustiado, com aquele tédio, porque você não fez, você tinha mais tempo, agora tem menos tempo, mas tem que fazer, e aí não fica bem feito. Como dizem vulgarmente aí, seu trabalho fica meia boca. Além de ficar ruim, ficar mal feito, ainda tem o problema de que isso não faz bem para a sua saúde mental. Aquela angústia, aquele estresse, aquele desespero para fazer o que tinha que fazer em cima da hora, ou seja lá o que for. Então, procrastinar tem a ver em você gerenciar as suas próprias emoções. Veja bem, você teve um alívio imediato, mas só foi naquele momento. Você tirou aquela responsabilidade naquele momento, mas isso foi instantâneo. Isso não vai durar muito tempo. Então isso mostra como a gente lida com os desafios, com a insegurança, com a ansiedade e também com o tédio. Porque o fato de você aliviar aquela tensão, de ter que fazer aquele compromisso naquele momento, vai fazer com que você repita isso por outras vezes. Mas isso é uma sensação momentânea, porque na verdade o problema ainda existe. Você não resolveu o seu problema, você não deu fim àquele assunto que você tinha que fazer. Por conta disso, então, eu vou passar aqui, vou comentar com vocês aqui 7 situações, 7 dicas, como você quiser, para nos ajudar então a evitar a procrastinação, para que a gente não caia nessa situação de ficar procrastinando e deixando as coisas por os últimos instantes, por os últimos momentos para serem resolvidos. Então vamos lá. O primeiro que a gente pode mencionar é pensar no depois. Você procrastina agora, você não faz agora, mas tem as consequências depois. Lembra sempre disso. Se eu não fizer agora, depois vai ser pior. Eu vou ter que fazer depois. Então, resolva já. Faça logo. Segunda situação, segunda dica. Faça logo o que tem que ser feito cedo. Levantou? Bom, tem que fazer isso, isso, isso. Vai e faz logo. Se você não fizer isso, você vai acabar se distraindo com outras coisas. Então, levantou, já sabe o que tem que ser feito, vai e faz. Terceira situação, terceira dica. Muitas vezes a gente fica enrolando para começar a resolver algum assunto, começar a fazer alguma coisa. Entenda que é só começar. É só dar o passo inicial. Bom, eu tenho que fazer. Vou fazer. Começou. Quando você começa, não se distraindo, você vai até o final e resolve o que tem que ser resolvido, o que tem que ser feito. Vamos então agora para uma quarta situação, uma quarta dica, que é justamente ser organizado. Sim, se organizar. Faça uma lista do que você tem que fazer no dia seguinte. Bom, amanhã eu tenho que fazer isso, isso, isso. 3, 4 itens, não sei o que você tem que fazer. E vai fazendo, vai riscando o que você for fazendo. Isso ajuda você a não esquecer do que tem que ser feito. Às vezes você esquece alguma coisa, aí fica em cima da hora desesperado. Anote, faça uma lista do que você tem que fazer no dia seguinte. 5. Quinta situação. Entender o que te faz procrastinar. Toda vez que você vai fazer alguma coisa que você tem que fazer, que é um compromisso que não pode deixar de ser feito, lembre das outras vezes o que fez você parar de fazer. O que colaborou para que você não fizesse. Entenda o que te faz procrastinar, o que te faz deixar de fazer a sua obrigação. Sexta dica, sexta situação, e essa é uma das mais importantes. Pegue o seu celular, desligue ele e guarde ele numa estante. Se você tem que fazer alguma coisa e o seu celular estiver ao seu lado, ele provavelmente vai emitir algum som de alguma rede social, WhatsApp,
Instagram, Facebook, não importa. E você vai ficar curioso, logicamente, vai pegar o celular para ver o que foi que chegou para você, e aí a chance de você partir para outras coisas é grande. Então esquece o celular, pega o celular, desliga, guarda ele lá e vai fazer o que você tem que fazer. Acabou o que tem que ser feito, pega o celular e tem o tempo livre para você ficar à vontade fazendo o que você quiser. E a última dica, a sétima dica, não menos importante, está em último lugar, mas enfim, mas é uma dica que eu uso bastante. Isso é meu, sempre usei isso. É contar até 3. Inclusive, às vezes eu falo assim, nesse momento eu estou sob o efeito do 1, 2, 3. Não posso parar. Já me comprometi, falei que ia fazer e agora tenho que fazer. Então você respira fundo, primeiro passo. Segundo, você, se quiser, fala em voz alta, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você sabe o que tem que ser feito e fala em voz alta, vou fazer isso. Terceiro, vá para a ação. E aí, você sempre se cobra, estou no efeito do 1, 2, 3, comecei, não posso parar, vou até o fim. E aí, você vai fazer aquilo que você tem que fazer, aquilo que você não pode deixar para depois, que vai te causar transtorno, preocupação, estresse, enfim. Pessoal, esse era o assunto que eu tinha para o canal hoje. Eu espero imensamente que você tenha gostado do assunto. Se você tem esse problema de procrastinar, que essas dicas possam de alguma forma te ajudar. Mas eu gostaria mais ainda que você, aí embaixo, nos comentários, fizesse algum tipo de comentário que gostou do vídeo, que vai te ajudar. Se você tem um problema de procrastinar e vai usar alguma dessas dicas, ou se você também não gostou, porque faz parte. Você pode não ter gostado do assunto, não pode achar que eu esqueci de falar alguma coisa. Comenta, fala alguma coisa, para a gente poder sentir como foi essas dicas que eu passei para vocês. E não se esquece de inscrever no canal. É muito importante ter você comigo aqui para os próximos vídeos. Já dá o seu like e ative os sininhos das notificações para que você seja avisado dos próximos vídeos. Então, o que me resta? Agradecer a você que ficou comigo até agora, lhe dar um grande abraço e nós nos encontramos então no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima.